Tanto o motor, vamos falar primeiro de motor a gasolina, né? Tanto o motor de popa quanto o motor de centro rabeta, a faixa ideal de cruzeiro é em torno de entre 3.000 e 4.000 RPM. Como é que a gente sabe? Isso aqui é baseado em todos os testes, basta a gente ver qual é a rotação que o barco tem a maior autonomia. Então essa é a velocidade de cruzeiro ideal, velocidade que você consegue percorrer a maior distância pelo mesmo volume de combustível. Então está nessa faixa, entre 3 e 4.000. Claro que o mar tem que também dar condições, tem que permitir que você navegue nessa rotação. Então vamos supor que eu já sei que a minha faixa está nesse valor. Lembrando, motorização a gasolina, né? O diesel, aí depende, tem um motor diesel de alta rotação, que é um pouco menor que a gasolina, que é essa faixa que eu estou falando, e tem um motor diesel de baixa rotação, que é diferente. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre motorização a gasolina. Eu vou ter que fazer, para saber realmente a velocidade de cruzeiro ideal, aquela na qual eu tenho maior autonomia, eu vou ter que fazer algumas contas. Eu anoto, por exemplo, aqui eu estou só fazendo uma ilustração, eu estou em marcha lenta, que eu não posso acelerar no canal, mas se eu tivesse a 3.000, eu faria 3.000, 3.500, 4.000. Eu vou procurar nesse intervalo aqui, que eu sei que quase todos os barcos ficam nessa faixa. Agora, e se meu barco não ficar nessa faixa, ficar uma rotação muito diferente dessas aqui? Tem algum problema de motor, o motor não casa bem com aquele casco, ou tem algum problema de hélice. O hélice pode ser que não seja adequada para o seu barco. Então é um indício de que você tem que procurar corrigir esse problema. Então eu faço a seguinte medição, eu ponho 3.000 RPM aqui, olho no computador do motor qual é o consumo. Eu vou procurar aqui o consumo, aqui eu estou em marcha lenta, então o consumo é bem baixo, mas se eu subir a aceleração esse consumo vai aumentar. Eu anoto, eu pego uma direção, eu pego uma raia, eu diria, e vou manter aquela direção com dois sentidos. Então anota 3.000 RPM, por exemplo, na proa leste. Qual é a velocidade no GPS e qual o consumo aqui no computador do motor. Depois eu faço a mesma coisa a 3.500 RPM. Velocidade no GPS e consumo no motor. 4.000 RPM, velocidade no GPS e consumo no motor. Eu tenho que manter um trim, o ângulo da rabeta, ideal no sentido que eu não deixe a proa muito enterrada, nem a proa muito alta, de maneira que o barco consiga caturrar. Então eu tenho que procurar bem esses parâmetros aí. E o que eu fizer num sentido, eu tenho que fazer no outro sentido. Então eu tenho uma velocidade média, eu tenho um consumo médio em 3 rotações, 3.000, 3.500 e 4.000. Aí eu vou ter que fazer conta. Eu divido esse valor da velocidade nós pelo consumo em litros por hora e multiplico por 90% do volume do tanque. E eu vou ter alguns números, esses números são milhas. Por que 90%? Você tem que dar uma margem de segurança na autonomia de 10%, então por isso que a gente usa só 90%. Se meu tanque tem 100 litros, eu vou usar só 90 litros nessa conta, para ter uma margem de segurança. Às vezes o pescador não consegue sugar todo o combustível do tanque. Bem, fazendo isso eu vou ter 3 valores de autonomia, 3 valores. Com esses valores, basta comparar. O maior é o melhor. O maior valor vai ser naquela rotação que eu devo manter o barco se eu quiser navegar mais longe com aquele combustível nos tanques. Então é assim que a gente determina a velocidade de cruzeiro. Lembrando que os motores de popa tendem a ter uma velocidade de cruzeiro, uma rotação um pouco maior do que os motores de centro rabeta, no caso de gasolina. Essa é uma boa dica, tanto para você economizar na hora de abastecer o seu barco, como também para ter passeios mais agradáveis.